Saudações, leitores e seguidores do Instituto Liberal, eu sou o Lucas Berlança e este é mais um IL Flash, aquele momento da semana em que a gente elenca os 7 artigos que mais impactaram e que mais fizeram sucesso no nosso site oficial e nas nossas redes sociais. E hoje o nosso IL Flash começa com um artigo do Dr. Rainer Zittelmann, historiador alemão, que contribui com o nosso site, publicando aí as suas análises internacionais, com o texto O Mito de que os Ricos Governam a América. Ele parte do pressuposto que muitas pessoas afirmam que os cidadãos mais ricos dos Estados Unidos da América definem a agenda política que o país vai seguir. É uma plutocracia, o domínio dos ricos. Em todo o planeta, os Estados Unidos são apontados como um exemplo de como nos países capitalistas, os ricos não apenas dominam a economia, mas também dominam a política. A ideia é de que quem tem mais dinheiro determina como a política vai ser mobilizada, que pautas vão ser aprovadas, que encaminhamentos serão dados. Para muita gente, o fato de Donald Trump, que é um bilionário, ter se tornado presidente da República, parece confirmar essa teoria. No entanto, diz o Dr. Rainer Zittelmann, se nós olharmos mais de perto, a eleição de Trump, na verdade, provaria o contrário. Por quê? Porque até Benjamin Page e Martin Gilens, que são defensores da tese de que a política é controlada pelos ricos, admitem no seu livro Democracy in America, Democracia na América, que, abre aspas, a maioria dos grandes contribuintes financeiros e a maioria dos pensadores e titulares de cargos republicanos apoiou outros candidatos, fecha aspas, e que, abre aspas novamente, as posições de Trump foram diretamente contrárias aos pontos de vista de doadores ricos e americanos ricos em geral. Então, por essa lógica, se os ricos efetivamente controlassem a política americana, a política dos Estados Unidos, o Trump nunca teria vencido as eleições de 2016. A Hillary Clinton é que teria vencido porque ela tinha o apoio da maior parte dos ricos, dos investidores, dos financiadores da política. E o texto do Rainer elenca uma série de exemplos desse mesmo fato, como a derrota do milionário Michael Bloomberg. O cara era extremamente rico, era o mais rico candidato nas primárias para ser candidato à presidência, e ele não entrou na disputa. Então, essa ideia de que a fortuna, de que os magnatas eles dominam a política norte-americana, está derrubada pelos dados, pelos fatos apresentados pelo Dr. Rainer Zittelmann. Ricos ou não, queremos liberdade e autonomia de pensamento. Não queremos que as nossas posições, que os rumos que nós seguimos sejam ditados de forma autoritária, centralizada por poder e por influência. Sobre isso vem o artigo da Marcela Loser, do Instituto Líderes do Amanhã, O Declínio da Liberdade, que é um libelo pela independência, um libelo pela autonomia, um libelo pelo desenvolvimento de uma consciência crítica, por não ser obrigado a optar pelo apoio a um populista e demagogo que se diz de esquerda ou a um populista e demagogo que se diz de direita. É um libelo pelo direito, pela proclamação da prerrogativa do cidadão brasileiro, especificamente, de eleger quem bem entenda, de seguir o caminho que bem quiser, de fazer a opção que bem desejar no ambiente democrático. Contra a liberdade se ergueram alguns símbolos, entre eles a construção do Muro de Berlim, na Alemanha, e a Noite dos Cristais, também na Alemanha, em 1938. Sobre isso é o artigo do Roberto Rachevsky, Muro de Berlim, Noite dos Cristais e o Mal Coletivista. O Muro de Berlim era uma separação entre a Alemanha Ocidental e a Alemanha Oriental, dominada pela República Democrática Alemã, que era um regime comunista, um regime ligado à União Soviética. Portanto, nós temos aqui um símbolo do contraste entre o capitalismo e o socialismo, que foi derrubado quando o socialismo soviético, da órbita da União Soviética, estava ruindo e a própria União Soviética também viria a ruir alguns anos depois. Então, é um símbolo desse atentado à liberdade cometido pelo coletivismo soviético, mas também na Alemanha houve um coletivismo anterior, também assassino, também genocida, também totalitário, que foi o da Alemanha nazista. E os nazistas perpetraram um ataque a estabelecimentos comandados por judeus em 1938,
despedaçando vidraças, né, a parte externa desses estabelecimentos, depredando no que ficou conhecido como Noite dos Cristais. E o Rachevsky pega o exemplo da Noite dos Cristais para ressaltar o ódio do nazismo, do coletivismo em geral, ao princípio do comerciante, que é um princípio estabelecido na obra clássica de Ayn Rand, A Revolta de Atlas, pelo seu personagem John Galt, que é o princípio da ética do comerciante, que realmente não deve nada a ninguém, faz o seu empreendimento, tem a sua livre iniciativa e com isso acaba contribuindo para os que o cercam, visando ao atendimento do seu próprio interesse. E é a oposição entre esse princípio e os símbolos coletivistas que estão sendo criticados que perfaz o artigo do Roberto Rachevsky. Agora, a favor da autonomia de pensamento, a favor da liberdade, nós temos no IL Flash de hoje pelo menos 3 exemplos de personagens históricos na série Heróis da Liberdade, a série de citações de grandes personagens da liberdade feita pelo nosso colunista João Luiz Mauad. O primeiro aparece aqui, A Sabedoria de Carl Sagan. Carl Sagan, nascido em 9 de novembro de 1934, falecido em 20 de dezembro de 1996, era um grande homem da ciência. E ele coloca aqui uma série de frases do Carl Sagan sobre ciência, mas também sobre a liberdade de questionar, a liberdade de pensar, que Carl Sagan enxergava como um elemento imprescindível para o próprio desenvolvimento do conhecimento científico. Se não pudesse haver mentes que aparecessem com propostas diferenciadas, questionando o status quo, o consenso da comunidade científica, novas descobertas científicas de grande profundidade não se fariam. Então é esse o ponto que está colocando aqui o Mauad com base nas citações de Carl Sagan. Pausa nas citações para uma questão prática da página Liberalismo Brazuca, o fim da meia entrada no cinema. Vocês devem ter visto recentemente o deputado Arthur Duval colocando à baila um projeto de lei para expandir o serviço de meia entrada no cinema para outras idades, o que na prática acabaria com a meia entrada, né? Uma jogada que suscita discussões sobre esse tema da meia entrada. O artigo da Liberalismo Brazuca diz que é uma grande falácia afirmar que o fim da meia entrada seria o fim do acesso ao cinema por camadas mais pobres da sociedade. Hoje, os pagantes da meia entrada, de forma geral, são membros de classes mais altas, são pessoas mais abastadas. Estudantes de universidades públicas em classes altas são mais presentes do que estudantes de universidades públicas em classes baixas. Portanto, a meia entrada estudantil vai alcançar mais um público que tem mais dinheiro. Afinal, as leis de oferta e demanda, embora incompreensíveis para esses tipos que afirmam que o ingresso será inacessível, ainda existem. E um cinema inacessível é sinônimo de cinema falido, porque se ele só tem um público endinheirado, ele não vai se sustentar. A microeconomia, diz o artigo, indica que os ingressos serão mais baratos para todos se nós abolirmos os privilégios que são concedidos apenas a alguns. Finalmente, então, duas sessões de citação de 2 literatos pelo João Luiz Mauad, organizadas pelo nosso colunista João Luiz Mauad. Primeiro, A Sabedoria de Albert Camus. Vencedor do Prêmio Nobel de Literatura, Albert Camus nasceu em 7 de novembro de 1913 e morreu no dia 4 de janeiro de 1960. E, na liderança do IL Flash de hoje, A Sabedoria de Fyodor Dostoiévski. O escritor e filósofo russo Dostoiévski nasceu em 11 de novembro de 1821. Estaríamos, então, celebrando o seu bicentenário. E morreu no dia 9 de fevereiro de 1881. Então, essas duas sessões trazem citações, tanto do Albert Camus quanto do Dostoiévski, que levam a pensar sobre questões ligadas à autonomia de pensamento, à liberdade individual e outros temas que podem se conectar de uma maneira ou de outra com o pensamento liberal. Esse foi o nosso IL Flash de hoje. Eu espero que vocês gostem dos artigos e dos debates proporcionados pelo Instituto Liberal. E semana que vem, como sempre, estaremos de volta. Afinal de contas, para nós, você é a parte mais importante da sociedade. Até a próxima.